Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você gasta tendo medo? Medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente? E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, um filósofo já tinha descoberto a solução para viver com menos medo e mais tranquilidade? Como Sêneca disse, o medo tira a vontade de viver e não tira o perigo de morrer. Hoje vou te mostrar como transformar esse medo em força. Lúcio Aneu Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da história, escreveu algo que continua impressionantemente atual. Há mais coisas que nos assustam do que nos afetam. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já ficou acordado à noite, preocupado com algo que nunca chegou a acontecer? Sêneca identificou 3 tipos diferentes de medo que controlam nossas vidas, como ele diz na Carta 13. A mente humana é propensa a temer, não só o que deve temer, mas também tudo o que poderia temer. Primeiro, temos medo das coisas que estão acontecendo agora, como uma doença na família ou uma dificuldade financeira. Depois, temos medo das coisas que podem acontecer no futuro, como perder o emprego ou terminar um relacionamento. E por último, mas não menos importante, temos os medos puramente imaginários, como o medo de que todos estão nos julgando o tempo todo. Já reparou como nossa mente adora criar o pior cenário possível? É como se tivéssemos um diretor de cinema do terror dentro da nossa cabeça, sempre pronto para produzir o filme mais assustador possível. Sêneca observou isso quando escreveu: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Por exemplo, você envia uma mensagem para alguém importante e a pessoa não responde imediatamente. Sua mente começa: será que falei algo errado? Talvez a pessoa esteja me ignorando. E se isso afetar minha carreira? Quando, na verdade, a pessoa pode simplesmente estar ocupada ou sem bateria no celular. Mas não se preocupe, Sêneca nos deixou um verdadeiro manual de como lidar com esses medos. Ele diz: não deixes que teus receios te impeçam de fazer o que deve ser feito. Vamos ver como aplicar isso na prática. Primeiro, examine seus medos de perto. Sêneca ensina: investigue cada medo. Verás que ou é insignificante ou infundado. Por exemplo, você tem medo de falar em público? Liste exatamente o que pode dar errado. Esquecer o texto, gaguejar, alguém fazer uma pergunta difícil. Agora pense, qual a real probabilidade disso acontecer? E mesmo que aconteça, seria realmente tão terrível? O segundo exercício é a técnica do pior cenário. Sêneca explica: o que mais nos perturba não são as coisas em si, mas nossas opiniões sobre elas. Vamos praticar. Você tem uma entrevista de emprego importante. Em vez de tentar não pensar nisso, imagine o pior. Você chega atrasado, responde mal às perguntas, não consegue o emprego. E depois, o mundo acabaria? Não. Você procuraria outras oportunidades, aprenderia com a experiência, seguiria em frente. Vamos a exemplos práticos do dia a dia? No trabalho, medo de pedir aumento? É melhor tentar e falhar do que carregar para sempre a dúvida do que poderia ter sido. Como diria Sêneca: medo de mudar de carreira? Imagine o pior cenário e prepare-se para ele. Faça um plano B, economize dinheiro, construa uma rede de contatos. Nos relacionamentos, medo de se abrir? Como Sêneca ensina, a amizade ou nos encontra iguais ou nos torna iguais. Medo de compromisso? Pense que todo relacionamento é um risco, mas também uma oportunidade de crescimento. Medo de solidão? Aprenda a apreciar sua própria companhia. Sêneca dizia: nunca estou tão ocupado como quando estou sozinho. Na saúde, medo de ir ao médico? Lembre-se que adiar só piora o problema. Medo de exercícios? Comece devagar e estabeleça metas pequenas. Medo de mudança de hábitos? A maior parte do progresso
está no desejo de progredir, dizia Sêneca. Lembre-se das palavras de Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. O objetivo não é eliminar completamente o medo. Isso seria impossível e até prejudicial. O objetivo é compreender nossos medos e não deixar que eles controlem nossa vida. Como Sêneca belamente resume, começa a ser corajoso daqui para frente e confia primeiro em ti mesmo. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários qual é seu maior medo e como você lida com ele. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro ensinamento poderoso dos estoicos, como desenvolver força mental. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder. E lembre-se sempre, a parte mais importante da coragem é a prudência, é a deliberação. Cultive essa virtude e você descobrirá que a maioria dos seus medos eram apenas sombras.